Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa ligada aí ao setor do agro que também divulgou suas informações referentes ao terceiro trimestre do ano de 2024. Estamos falando aqui da Nutriplant Indústria e Comércio S.A. Nutriplant, que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos, afinal de contas, quem manda sugestões, quem manda aqui toda a relação de empresa para que a gente possa fazer análise, são vocês, os nossos inscritos, e é muito fácil participar, basta mandar a mensagem aqui ó, no canal Silas Degraf e aproveita, além da sua sugestão, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E no caso da Nutriplant, quem sugeriu a empresa foi meu amigo Valdemir Ferreira. Ô Valdemir, que honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Quem acompanha de perto também a Nutriplant é o Mauro Aloysio Klein. Ô Mauro, também um grande abraço para você, muito obrigado por estar junto conosco nessa caminhada. E quando a gente fala aqui de construir e repartir conhecimentos, naturalmente que toda essa parte de análise de balanço, ela é fundamental justamente para quem vai investir em ações ou pretende investir, enfim, e para diversas outras finalidades. Por quê? A escolha de uma empresa para fazer investimentos é uma coisa que depende de certo conhecimento, depende ali de uma certa pesquisa. Por quê? Quando você faz investimentos, o investimento para que serve? Para construir patrimônio. Né? E aí, mais para construir patrimônio, para esse patrimônio poder crescer, depende de onde você investiu, a empresa também crescer. Então, se ela cresce, o seu patrimônio cresce. Mas como que uma empresa cresce? Cresce se ela for lucrativa. E aí, através da análise de balanço, a gente vai verificar como que vem sendo a lucratividade da empresa ao longo do tempo e aí, consequentemente, nós conseguimos identificar também se é uma empresa que ela é geradora de resultados ao longo da sua história e, consequentemente, pela tendência, né, também continuará gerando esses resultados no futuro. Então, a análise de balanço, ela nos dá essas informações. O outro problema que tem quando se faz investimentos é o risco que se corre. Mas e se a empresa quebrar? O que vai acontecer com o meu investimento? Naturalmente, se a empresa quebrar, você perde o seu investimento. E aí nós temos que avaliar quais os riscos envolvidos, através de endividamento, através de falta de capital de giro, e aí queda de faturamento, enfim, uma série de informações que a gente também vai buscar para verificar se existe risco naquela aplicação ou não. Tá? Então tudo isso é feito aqui justamente através da análise de balanço, onde a gente procura repartir essas informações com vocês. Naturalmente que todas essas informações são extraídas lá do site da CVM, onde a gente busca os balanços, as demonstrações, analisa todas essas informações e aí nós fazemos aqui um diagnóstico, né, do que vem acontecendo com a empresa. Mas você pode aprender a fazer todo esse processo de uma forma muito rápida, simples e descomplicada através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. E lá na Hotmart você vai ter o curso de análise de balanço para investimentos e também o curso de valuation, onde você vai aprender de uma forma muito simples como que nós fazemos todo esse processo de interpretação. E para participar do curso lá também é muito tranquilo. Aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso ao curso de análise de balanço e também ao curso de valuation. Com custo muito baixinho, você pode aprender. E além disso, vai ter todo o material de apoio, apostila, planilhas e naturalmente que vai estar também o meu WhatsApp lá à sua disposição. Ah, não entendi tal coisa. Manda o WhatsApp que nós vamos lhe explicar. Ao mesmo tempo ali, chegando a mensagem que a gente já procura responder a todos vocês. Então, não perca essa oportunidade de aprender análise de balanço com custo muito baixinho e num prazo bem curto ali você consegue aprender essa ferramenta maravilhosa. Bom, falando da Nutriplant, que como eu já disse, ela passou aqui pelo canal, estamos retratando novamente, atualizando as informações só para você entender o que é empresa. Vamos só recontar aqui um pouquinho da história. Imagina lá em 1965, quando os irmãos Emílio e Máximo Pansa, eles criam uma empresa justamente para desenvolvimento de micronutrientes voltados ali para a correção do solo, para melhorar a qualidade do solo ali na questão justamente da plantação e do desenvolvimento, né, da plantação. Então essa empresa se chamava Quírios, isso criado lá em 1965
pelos irmãos Pansa. Tá? Só que daí em 1970 chega aqui no Brasil a Frit Industries, que é uma empresa internacional que veio para cá justamente para a produção de micronutrientes, praticamente na mesma linha de produção da família Pansa. Em 1979, aí mais uma empresa internacional também aporta aqui no Brasil, que é a Ferro Corporation. E aí essa Ferro, ela se junta com a Frit e aí eles criam uma empresa chamada Nutriplant. E isso lá no ano de 1980, comecinho dos anos 80 ali, então é criada essa empresa ali. E qual que era o objetivo? Justamente a produção de micronutrientes em pó para aplicação do solo, para a correção do solo, para o desenvolvimento melhor do setor do agro. Bom, e aí então essa empresa ela vai se desenvolvendo em paralelo com a empresa Quírios, que pertence à família Pansa. Porém, chega no ano de 2004, as duas empresas internacionais, a Frit e a Ferro, elas resolvem vender os seus ativos aqui no Brasil e retornar com o capital lá para o seu país de origem. E aí, então, eles colocam à venda a Nutriplant. Quem compra a Nutriplant? Justamente a família Pansa, através da Quírios. Então, a partir desse momento, em 2004, a Nutriplant passa a ser uma empresa 100% nacional. Bom, daí na sequência o que eles fazem? Com esse desenvolvimento agora com a Nutriplant, eles conseguem também uma capilaridade, espalhar os seus produtos para todo o Brasil. E no ano de 2008, naquele auge ali da economia, fazem o IPO, se transformam numa sociedade anônima de capital aberto, com a entrada desses recursos, dá força para que a empresa possa crescer mais ainda. Mas qual o capital que foi aberto? O da Nutriplant, não o da Quírios, tá? Então, a Nutriplant, que é uma empresa que pertence a Quírios, da família Pansa, é ela que abre o capital. Bom, com isso, a Nutriplant ela fica bem maior do que a Quírios, que foi que era a sua dona. E aí, consequentemente, numa reestruturação societária, o que eles fazem? Eles fazem com que a Nutriplant ela incorpore a Quírios, tá? E aí, então, passa a ser a Nutriplant a empresa principal. Daí, na sequência, vai desenvolvendo ali uma série de produtos para diversas culturas, como, por exemplo, para a soja, para o algodão, para o milho, para a cana-de-açúcar. E aí, nesse processo todo, os produtos utilizados, os produtos comercializados e desenvolvidos pela Nutriplant, que são principalmente os fertilizantes, os micronutrientes, aí na sequência vendendo também herbicidas e diversos produtos, justamente para quê? Para melhora da qualidade daquilo que se planta. E toda essa plantação, ela depende basicamente não só da melhoria das sementes, né, mas também principalmente da correção do solo. E aí tudo isso é o carro-chefe da Nutriplant. Para a gente poder entender como que está a situação da empresa nesse momento, estamos trazendo aqui para vocês o balanço de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do dia 30 de setembro de 2024. E através dos números, vamos conhecer o que é a Nutriplant. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Nutriplant Indústria e Comércio S.A., trazendo, como eu falei para vocês, desde 2020 até agora, 30 de setembro de 2024, com quase toda essa base histórica, nós conseguimos identificar da onde que a empresa está vindo e para onde que a empresa está indo. E para começarmos essa viagem lá em 2020, vamos verificar aqui no balanço, na parte de ativo. Ativo o que é? Todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. E esse ativo é dividido aqui em dois grupos: ativo circulante, que é o capital de giro, os recursos que a empresa usa no seu dia a dia, e o não circulante, que é praticamente um capital fixo, né? Então é aquele valor que é posto dentro da empresa, não destinado à venda, justamente à estruturação da empresa para ela poder trabalhar. E esse ativo total lá em 2020 fechou em 66 milhões de reais. E aí, naturalmente, que por ser uma indústria, ela tem aqui toda a parte de imobilizado, a fábrica, máquinas, equipamentos, etc. O intangível aqui nós vamos ter justamente toda a parte de software, de desenvolvimento, de marca, que representa aqui os bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico. Mas o que movimenta a empresa mesmo é essa parte de cima. Então é o ativo circulante, capital de giro, que lá em 2020 era de 37 milhões de reais, o equivalente a 55,7% de todo o patrimônio da empresa. Nesse ano de 2020, a empresa tinha em caixa R$ 1.957.000.
10 milhões e 96 milhões, 10 milhões e 96 mil reais em contas recebidas, e os estoques da Nutriplant, 14 milhões. Já os outros créditos aqui são outros valores a receber que não sejam de clientes no curto prazo, mas principalmente temos aqui como item principal tributos a recuperar. Já em 2021, a Nutriplant pula para 81 milhões de reais. E aí vemos o quê? O capital de giro pulando de 37 para 51 milhões. O volume de dinheiro em caixa continua aqui baixinho, 726 mil reais. 12 milhões em contas a receber, 20 milhões em estoques. Já para 2022, mais um salto, vai para 96 milhões de reais. E aí o capital de giro salta agora para 64 milhões de reais, 66,7%. O volume de dinheiro em caixa continua baixinho aqui, 662 mil, 15 milhões em contas a receber, 29 milhões os estoques da Nutriplant lá em 2022. Já para 2023, a empresa ultrapassa a faixa dos 100 milhões de reais. Chega agora a 103 milhões de reais. E o capital de giro também sobe, chegando agora a 71 milhões de reais. Temos aqui 3 milhões e 404 mil em caixa, 16 milhões em contas a receber, 20 milhões os estoques da empresa lá no ano de 2023. 9 meses depois, agora em setembro, a empresa fecha aqui com um ativo total de 118 milhões, 86 milhões em capital de giro, 72,9%, 4 milhões em caixa, 20 milhões em contas a receber e temos agora um estoque de 31 milhões de reais. Então, aqui alguns detalhes que chamam a atenção. Bom, em primeiro lugar, que a empresa ela vem crescendo, 66, 81, 96, 103, 118. Que é uma empresa que vai fazendo também seus investimentos, aqui aumentando o chamado CAPEX, que é a sua estrutura de funcionamento, de 11 para 12, 14, 15, 16 milhões. Mas o que ela aumenta mesmo é o capital de giro, que pula de 37 para 51, 64, 71, 86 milhões, e é uma empresa que trabalha com volume baixo de dinheiro em caixa. Então é a chamada empresa raiz, onde a empresa, como ela não vive do financeiro, ela vive daquilo que ela faz, então ela não se preocupa aqui em manter um volume alto de dinheiro em caixa. O que ela faz é usar esse volume de dinheiro justamente para manter aqui sempre um estoque num crescente, 14, 20, 29, cai para 20, agora já recupera para 31 milhões e financiando seus clientes. Bom, olhando agora da onde que vem os recursos usados no desenvolvimento da empresa sempre são provenientes de dois caminhos: capital próprio, que é o patrimônio líquido, 16 milhões e 200 lá em 2020, e capital de terceiros, que é o endividamento, que é o recurso que vem de fora, porém a empresa terá que pagar esse recurso, que totalizava 50 milhões de reais, o equivalente a 75,7%. A maior parte da dívida aqui, passivo não circulante, dívida de longo prazo. Já no ano de 2021, a dívida vai aqui para 58 milhões de reais, um crescimento nominal da dívida, porém o peso da dívida cai para 71,8%. No ano seguinte, a dívida sobe nominalmente para 65 milhões de reais e aí o peso dela acaba caindo, 67,6%. E aí, só para explicar o que ocorre, por que a dívida sobe e o peso dela cai? Porque a dívida não sobe na mesma proporção do crescimento da empresa. Então, quando a empresa cresce, a dívida ela dilui em relação ao tamanho da empresa. Então, se a empresa cresce mais do que a dívida pode até crescer, porém o peso da dívida fica menor. Então, essa dívida cai aqui em 2022 para 67,6%. Em 2023, a mesma coisa, a dívida vai para 68 milhões, porém o peso dela é um pouquinho menor, 66%. Em 2024, agora em setembro, 77 milhões é o tamanho da dívida, porém o peso da dívida é 65,8%. Então, de tudo aquilo que a Nutriplant tem no seu patrimônio, ela deve 65,8%. Olhando de perto aqui os resultados produzidos pela Nutriplant, lá em 2020 ela vinha com um faturamento de 75 milhões de reais e um lucro de 3 milhões e 400. Em 2021, 128 milhões de reais de faturamento, 6 milhões e 600 de lucro. Então, o lucro que parece baixo aqui, porém a margem 4,6, 5,2. Em 2022, o faturamento vai para 174 milhões e o lucro 8 milhões e 319 com uma margem de 4,8%. Em 2023, 179 milhões de reais de faturamento, 3 milhões e 508 de lucro, 2% de margem. E agora até setembro, 137 milhões de faturamento com lucro de 5 milhões e 647, 4,1%. Destaca-se aqui
Quando nós olhamos aqui o custo de produção, que vem com 80, 84, 83, 83, 82, a empresa aqui mantendo, né, um controle rígido sobre a questão do custo. Para quê? Para manter aqui uma margem de 19, 16, 16, 16, 17. Já as despesas que vinham com 12, caem para 6, sobe para 7, sobe para 10, recua agora para 9,4%. Então é uma empresa que ela se preocupa muito aqui na questão da manutenção dos seus custos e também das suas despesas. Bom, olhando de perto aqui também nesse quadro que eu trago para vocês, a situação financeira da Nutriplant. Liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Essa liquidez geral, ela vai medir o quê? Quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente ao seu endividamento. E um número sai com 0,83, vai para 0,96, vai para 1,07, vai para 1,10, vai para 1,15. Veja que a escadinha vai subindo, mostrando o quê? Que a empresa vai aumentando a sua folga financeira. Então, em relação a tudo que ela deve, para cada R$1 que ela deve, ela tem R$1,15. Paga e sobra uma situação financeira confortável, quando nós olhamos o longo prazo. Quando nós olhamos o curto prazo, é o gráfico do lado, que é a liquidez corrente. E aí esses números são bem melhores, saem com 2,56, 2,24, sobe para 2,45, cai para 2,05 e cai para 1,72. Apesar da queda na folga financeira, a empresa ainda trabalha com uma folga financeira bem significativa. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, ela dispõe de R$1,72. Já o endividamento, nesse quadro que eu trago para vocês, vejo que é uma escadinha que ela vai descendo. A dívida sai com 75,7, cai para 71,8, cai para 67,6, para 66,2 e agora, por último, 65,8%. De tudo que a empresa tem, ela deve 65,8%. Nesse outro quadro aqui temos o quê? Os índices de rentabilidade. Quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receitas. Pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobrava 4,6%. Em 2021, 5,2%, em 2022, 4,8%, em 2023 a margem cai ali para 2% e agora esse ano vem trabalhando até setembro com uma margem de 4,10%. Já o gráfico do meio, ele trata o quê? Da rentabilidade do ativo, quanto que a empresa ganha em relação àquilo que foi investido. E aí o índice sai com 5,13, vai para 8,2, aí na sequência ele sobe ali um pouquinho para 8,6, em 2023 cai para 3,4%. Já a rentabilidade do PL, que é o terceiro gráfico ali, é o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da empresa, lá em 2020, teve um ganho de 21,10% através dos lucros gerados pela empresa. Em 2021, essa rentabilidade foi para 29,2%, em 2022, 26,5% e em 2023, 10,06%. Então, ao investir na empresa, através dos lucros gerados, os acionistas tiveram um ganho em 2023 de 10,06%. Agora, para 2024, fechando, né, os 12 meses, nós teremos esse índice analisado que com certeza será bem superior ali em torno de 15, 16%. Valor patrimonial da ação, visto agora nesse quadro aqui, é quanto vale uma ação da empresa com base no patrimônio, R$ 3,06. Porém, para você comprar uma ação da Nutriplant, você vai pagar R$ 3,56. Então, você vai pagar um valor superior àquilo que ela vale em termos de patrimônio. Então, é uma ação que ela é vendida com ágio de 16%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fechou em 1,16. Lucro por ação dos últimos 12 meses, 58 centavos, o que gera uma rentabilidade para quem comprar a ação da empresa pelo valor de mercado. E a empresa mantendo o que ela vem fazendo, irá proporcionar para os acionistas um ganho de 16,29%. A empresa não tem histórico de distribuição de dividendos, então se buscar lá no site, não vamos encontrar ali uma distribuição de dividendos da empresa nos últimos anos. Relação preço/lucro 6,14, quer dizer, ao comprar as ações da empresa, há um pouquinho mais de 6 anos para ter o retorno do investimento através dos lucros gerados. Free float, 26,15% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e lembrando que os controladores são justamente a família Pansa, que tem praticamente 75%, ali 74% das ações da empresa. Tag along 100%, quer dizer, se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários.
Nesse quadro aqui, extraído lá do Google, vamos ver aqui o comportamento do valor das ações da Nutriplant nos últimos 5 anos. Quando? Lá no começo do gráfico você vai ver ali que a ação praticamente ali abaixo do R$1. Isso lá no finalzinho de 2019, começo de 2020. E ela vem trafegando durante 2020, só que uma leve tendência de alta ali, passando do R$1. Ela consegue ultrapassar a faixa dos R$2 quando entra ali em 2021, final de 2020, 21. Aí ela tem um pico ainda no ano de 2021, quando ela chega ali a praticamente R$7,50, não se sustenta, foi um pico, geralmente esses picos ali acaba sendo até muitas vezes associado ali a um ataque especulativo, que aí sobe, depois daí na sequência cai, e aí depois daí na sequência a ação ela volta ali para o patamar de R$3,80, R$3,90, entra 2024, ela já passa dos R$4, chega ali até praticamente R$6 no decorrer ali de fevereiro, março, só que daí na sequência ela já acaba caindo, e aí ao cair ela vai trafegando ali na faixa de R$4, R$4 e alguns centavos, e chega agora praticamente no finalzinho do gráfico, você vai vendo ali uma perninha que desceu ali, fazendo com que a cotação da ação caísse para R$3,56 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Nutriplant tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Nutriplant Indústria e Comércio S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Nutriplant Indústria e Comércio S.A. E agora você já conhece o que é a Nutriplant. Quando nós falamos aqui do setor do agro, o setor do agro que é praticamente o carro-chefe aqui da economia brasileira, que o Brasil depende muito mesmo do setor do agro, né? E aí, naturalmente, que o agro é um setor que ele vem crescendo cada vez mais. E aí nós vamos ter diversas empresas que, se não atuam diretamente no agro, atuam de forma indireta justamente para fortalecer o setor do agro. E, naturalmente, que o agro, ele depende de variáveis, e variáveis a começar desde a questão climática, o agro depende da questão do dólar, o agro depende das commodities. Então nós vamos trabalhar aqui com diversas variáveis que vão estar acontecendo ao mesmo tempo e que acabam influenciando dentro desse setor, né? Mas naturalmente que cada empresa é uma empresa, e cada empresa, além das variáveis que ela trabalha, né, ela também tem a própria questão da gestão da empresa. E aí a gestão é que determina como que a empresa vai trabalhar com essas variáveis. E quando a gente trabalha com variáveis incontroláveis, aí nós temos algumas ações a serem feitas. Primeiro, é a antecipação do que possa acontecer. Daí, na sequência, o que nós temos? Nós temos a adaptação ao que vem acontecendo. E aí nós temos o quê? A reação àquilo que vem acontecendo. Então, quer dizer, tudo isso aí depende de gestão. Então, é através da gestão que os números vão acontecer para o bem ou para o mal, né? Então, tudo depende de como que a empresa vai trabalhar. E a análise de balanço, ela analisa se todas as estratégias foram tomadas de forma correta ou não, e tudo isso se traduz nos números que vão fazer com que a empresa se saia bem ou não se saia bem. E tudo isso, então, nós procuramos repartir com vocês aqui no canal Silas Degraf, passando essas informações para que você possa conhecer a respeito das empresas. E ao conhecer a respeito das empresas, você vai poder fazer escolhas melhores na hora de fazer o seu investimento. E ao fazer escolhas melhores, você vai poder ter uma chance maior de construir o seu patrimônio. Construindo patrimônio, lá na frente, você vai poder ter uma vida melhor e uma vida mais digna, que é o que todos nós desejamos. Dito isso, bons investimentos para vocês.